Pois bem, de toda forma, vou tentar fazer a minha incursão nesse universo de vídeo de uma maneira que eu não preciso corrigir, porque eu vou estar expondo algo que não está pronto e vou correr esse risco. Então, eu quero fazer a minha observação dentro da ótica do ser escritor e do ser poeta brasileiro. Eu tenho observado ao longo de 12, 13 anos, vou somando as experiências, que o escritor, o poeta brasileiro, ele às vezes ele esquece que existe um universo da literatura mundial. 2, que existe um universo da literatura brasileira. 3, que existe um universo da literatura do escritor, do poeta iniciante. E que tudo isso soma. Já consegui conviver com pessoas que escreviam, que achavam que escrever e guardar já o fazia um escritor, já fazia dele o literata. Já conheci, já lidei também com pessoas que achavam que o fato de publicar seus próprios textos, pagar seu livro, ter alguém que patrocinasse, já faziam deles também história da literatura brasileira. E já conheci também pessoas que guardavam seus textos porque achavam que o mundo não merecia ver o que ele escrevia, o que ela escrevia. E na grande verdade, na minha opinião, que é uma opinião 1% ou 0,0001% da ideia geral, é que nós devemos conhecer de tudo, reter o que nos for útil, mas ter o conhecimento e publicar aquilo que nós acharmos que devemos de publicar. Eu escrevo poesia desde sempre e já recebi péssimas críticas e já recebi orientações a abandonar a escrita por pessoas muito próximas e chegadas a mim. Da mesma maneira, como recebi também força para que eu continuasse escrevendo, para que eu continuasse lendo o que eu escrevia e que um dia eu pararia de sofrer com isso. Mas eu sempre li literatura mundial, literatura nacional e literatura de novos autores. Sempre li textos desconhecidos como textos muito conhecidos e não consigo entender como uma pessoa que escreve consegue ignorar um Shakespeare, um Baudelaire, vamos lembrar, As Mulheres é Mais Difícil, uma Afonsina Storni, ou uma, partindo já para o brasileiro, uma Clarice, uma Cecília Meirelles, uma Cora Coralina, ou um Carlos Drummond, ou então um Manuel Bandeira, ou um Souza Cruz, ou o autor da cidade da gente, aquele que escreve, aquele que publica, aquele que dá valor a tudo isso. Nós precisamos conhecer um pouco de cada coisa, para depois, então, nós termos a coragem de dizer que nós fazemos literatura. Bem, podem dizer o seguinte: mas, Kátia, eu já publiquei meu livro, eu já paguei, eu vendo bem, eu vendo todos os meus livros, eu já sou história da literatura brasileira. Lamento muito. Meu caro e minha cara, não é assim. Nós somos escritores pós-modernos. A nossa história está sendo escrita ainda. E só depois que nós passarmos é que seremos história. História são os autores universais, são os autores brasileiros, são os autores da era romântica, da era, deixa eu me lembrar aqui, da moderna, do modernismo. Esses são escritores, aqueles que nós estudamos os livros e que nós lemos suas poesias, como eu amo ler Manuel Bandeira, como eu amo ler Cecília Meirelles, como eu amo ler Cora Coralina, Manuel de Barros, enfim. Eu serei, com certeza, eu serei um dia história, se alguém disser
que Kátia passou por essa terra, escreveu e que a sua escrita merece ser recomendada. Eu já não estarei mais aqui. E você também não. Então, o que nos cabe é publicar aquilo que nós acharmos bom e importante. Hoje, para marcar isso, deve ser o 10º vídeo que eu já tento fazer, eu vou ler uma poesia, porque eu e minha família passamos por alguns momentos difíceis na vida. Em 2006, passamos por um aperto complicado que nos trouxe a morar nessa terra fantástica que é o Espírito Santo. E passamos há menos de 2 semanas por algo que eu não desejo para nenhuma família. Não desejo que ninguém tenha um membro da família que sofra o que um membro da nossa família sofreu e que vai levar para o resto da vida, ainda que tenha pouca idade. Foi praticamente um atentado a alguém que não se defende. Nós demoramos a nos recompor, eu, meu marido, meus filhos. Respiramos fundo, nos abraçamos, estávamos sozinhos. Ninguém nos ofereceu uma mão porque não sabia e a quem pedi socorro não pôde me ajudar por algum motivo. Então é porque realmente devíamos seguir a nossa sina. Hoje, nos recuperando, seguimos adiante. Porque, na verdade, todos nós somos prisioneiros do medo, de alguma forma. E Carlos Drummond de Andrade escreveu sobre isso e eu vou procurar interpretar um texto que faz parte da minha vida. Ele tem esse título, Medo. Em verdade, temos medo. Nascemos no escuro. As existências são poucas. Carteiro, ditador, soldado. Nosso destino, incompleto. E fomos educados para o medo. Cheiramos flores de medo. Vestimos panos de medo. De medo, vermelhos rios vadiamos. Somos apenas uns homens e a natureza traiu-nos. As árvores, as fábricas, doenças galopantes, fomes, refugiamo-nos no amor, este célebre sentimento. E o amor faltou. Chovia, ventava, fazia frio em São Paulo, Na verdade, nevava. O medo, com sua capa, nos dissimula e nos berça. Fiquei com medo de ti, meu companheiro moreno, de nós, de vós e de tudo. Estou com medo da honra. Assim nos criam burgueses. Nosso caminho traçado, por que morrer em conjunto? E se todos nós vivêssemos? Vem, harmonia do medo! Vem, ó terror das estradas, susto da noite, receio de águas poluídas, muletas do homem só. Ajudai-nos, lentos poderes do láudamo. Até a canção medrosa se parte, se transe e cala-se. Faremos casas de medo, duros tijolos de medo, medrosos caules, repuxes, ruas só de medo e calma. E com asas de prudência, com resplendores covardes, atingiremos o cimo da nossa cauta subida. O medo, com sua física, tanto produz carcereiros, edifícios, escritores, até este poema, outras vidas. Tenhamos o maior pavor. Os mais velhos compreendem. O medo cristalizou-os, as estátuas sábias. Adeus, adeus! Vamos para a frente, recuando de olhos acesos. Nossos filhos tão felizes. Fiéis herdeiros do medo. Eles povoam a cidade. Depois da cidade, o mundo. Depois do mundo, as estrelas. Dançando o baile do medo. Carlos Drummond de Andrade, por Kátia Rua Alcântara, em 3/8/2016, às 19h33. E o medo faz com que nós recuemos, ele faz com que nós abandonemos os nossos ideais e que nos encolhamos achando que o amor é o que nos salvará. Mas o amor não salva. Quem nos salva é o nosso amor próprio. Boa noite.